Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 42. Bons estudos! Essa não é a terceira vez que acaba a luz só nesse mês. Vê se você acha a vela aí. O fósforo tá em algum lugarzinho. Tá aqui, ó. Toma aqui a vela. Não tô enxergando nada. Ai, caramba. Bom, quando a gente ouve falar em energia, a gente logo pensa na luz elétrica. Mas na teleaula de hoje a gente vai ver que existem vários tipos de fontes de energia. Você vai conhecer algumas dessas fontes de energia. Vai ver como a energia está em tudo que a gente faz. E vai conhecer o princípio da transformação e da conservação da energia. E por falar em fonte de energia, o fogo dessa vela é um bom exemplo. Porque sem essa fonte de energia, a gente nem poderia ter começado a nossa teleaula de hoje. Finalmente, hein? Olha, é incrível como sem energia a gente não faz nada, né? Maria, você tá certa. Sem energia a gente não faz nada. Nossa, tá correndo toda noite, né? Pois é, mas antes de qualquer coisa, vê aquele suco de laranja, aquele sanduíche, pra eu repor um pouco da energia que eu acabei de gastar, por favor. Suco de laranja e sanduíche? O que isso tem a ver com energia? Como disse o Linneu, para tudo que a gente faz na vida é necessário energia. Assim como um automóvel precisa de gasolina para funcionar, uma pessoa precisa de alimento para andar, correr, trabalhar e até pensar. Por isso nós podemos dizer que quando comemos, estamos fornecendo energia para manter nosso corpo em funcionamento. Linneu, quer dizer que o alimento é a nossa fonte de energia? É isso aí, Maria. Nesses alimentos todos que você comprou pro estoque da lanchonete, tem muita energia armazenada. E quando eu tomo meu suco, ou quando eu como meu sanduíche, eu tô usando essa energia que estava guardada neles. Tá bom. Então eu vou aproveitar essa fonte de energia armazenada e fazer um suco com bastante energia pra você, tá bom? Tá bom. Se você prestar atenção nas coisas que você faz, vai perceber que todas elas dependem de uma fonte de energia para funcionar. A fonte de energia de um trator e de um ônibus, por exemplo, é o óleo diesel. Já a fonte de energia do fogão que você usa para preparar a sua comida é o gás ou ainda a madeira, caso o seu fogão seja a lenha, como é muito comum em algumas regiões brasileiras. Linneu, faltou falar da energia elétrica. Porque a fonte de energia do espremedor que eu uso para fazer o suco é a eletricidade, né? E por falar em energia elétrica, viu, é bom a gente começar a economizar. A conta de luz está altíssima. Mas o que eu posso fazer? Tudo que a gente faz aqui na lanchonete usa energia elétrica. O espremedor, o freezer, a geladeira, a cafeteira. Liquidificador, geladeira, cafeteira. Nos dias de hoje, a fonte de energia mais usada nas cidades é a energia elétrica. Numa casa, tudo tem como fonte de energia a eletricidade. A iluminação, a televisão, o chuveiro, a batedeira de bolo, o ventilador. Se você prestar atenção nos equipamentos da sua casa, você vai perceber uma outra coisa. O liquidificador, o espremedor, o ventilador, a máquina de lavar roupa, todos esses equipamentos, quando são colocados para funcionar, produzem movimento. Peraí, mas isso só se for com os aparelhos que dependem de energia elétrica, né? Porque o gás, por exemplo, que também é uma fonte de energia, não produz movimento. Bom, o gás não produz movimento nas nossas casas, que geralmente ele é utilizado para o aquecimento. Mas tem ônibus e automóveis movidos a gás. Então, nesse caso, o gás está produzindo movimento, só que de uma forma diferente da eletricidade. E igual à madeira usada nos fogões a lenha. A energia armazenada no gás ou na lenha depende da sua quantidade em massa. E ela é aproveitada através da queima. Até agora a gente viu as fontes de energia mais comuns numa casa. Mas e na indústria? Quais serão as fontes de energia usadas para fazer as máquinas funcionarem? Tem uma reportagem nesse jornal falando que com a crise econômica caiu o consumo do carvão nas indústrias. Mas carvão, que eu saiba, nas indústrias é usada a eletricidade como fonte de energia. Pelo menos é assim na fábrica que o meu irmão trabalha. Carvão, energia elétrica. Bom, essas são apenas algumas das fontes de energia utilizadas pelas indústrias.
Dependendo do tipo de coisa que a indústria produz e do local onde ela está instalada, ela pode usar diferentes fontes de energia: lenha, eletricidade, carvão, óleo combustível, gás ou outras. Entendi. Tem algumas coisas que usam diferentes fontes de energia. Os equipamentos das indústrias e os meios de transporte também. Os ônibus, caminhões, barcos, tratores e caminhonetes usam óleo diesel. Já os carros são movidos a gasolina, álcool ou gás. E os aviões voam graças ao querosene. Bom, até aí tudo bem, né? Isso eu já sabia. Mas como é que esses combustíveis deixam de ser energia armazenada e se transformam para fazer esses meios de transporte funcionarem? Bom, Calma, gente. Está começando a ficar complicado. Acho melhor a gente pensar um pouco. Como a gente sabe, o surgimento e a manutenção da vida e das coisas que nos rodeiam necessitam do fornecimento de energia. E como a gente já sabe também, a energia armazenada se transforma para fazer alguma coisa funcionar. O gás e a lenha, como a gente viu, são energias armazenadas e a sua utilização envolve a queima. A pergunta agora é: como os combustíveis se transformam para fazer os meios de transporte funcionarem? A resposta é simples. O funcionamento desses meios de transporte se dá com a queima do combustível no motor. Bom, então com a queima do combustível no motor, obtém-se o movimento. Isso. Tá legal. Ai, minha fonte de energia. Mais um pouco eu tava parando. Escutei a comida, hein? Como é que se dá a transformação da energia do alimento? Ah, isso se dá através da reação do que a gente come com oxigênio. Ih, não entendi. O alimento, ele é queimado quando reage com oxigênio. E isso acontece no interior do nosso corpo. Alimento, eletricidade, combustível, carvão, gás e lenha. Apesar de aparentemente tão diferentes, essas fontes de energia são divididas em dois grupos: a energia elétrica e a energia química, que agrupa os combustíveis, os alimentos, o gás, o carvão. Essa energia química tá deliciosa. Um dos melhores sanduíches que eu já comi. Ah, muito obrigada, viu? Eu fico muito satisfeita de saber que eu sou a melhor criadora de energia da cidade. Ô Maria, você sabia que a energia não pode ser nem criada, nem destruída? Como é que é? Bom, é isso mesmo. Nenhuma energia pode ser criada nem destruída. Tudo que nós fazemos é transformar um tipo de energia em outro. Como a gente já sabe, quando nós acendemos uma lâmpada, estamos usando energia elétrica. Só que para que a luz acenda, a energia elétrica se transforma em energia luminosa e de aquecimento. Portanto, o que ocorre é a transformação de um tipo de energia, a energia elétrica, em outros tipos de energia, a energia luminosa e de aquecimento. De onde a gente pode concluir que o motor do carro, do trator e do barco transforma energia química em movimento. E o ventilador, a batedeira e a furadeira transformam energia elétrica também em energia do movimento. Quer dizer então que quando a gente corre, o que a gente está fazendo é transformando energia química em movimento. Isso. E a isso damos o nome de princípio da transformação e da conservação da energia. Nossa, a gente viu tanta coisa hoje que minha energia vai acabar se transformando de tanto que eu pensei. Eu vou aproveitar para repor um pouquinho das minhas energias, viu? E você aí, que tal aumentar a sua reserva de energia fazendo uma revisão da nossa teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que para realizar qualquer atividade, tanto as pessoas como as máquinas necessitam de energia. Você viu que existem várias fontes de energia e que em casa a gente costuma usar o gás de cozinha, a eletricidade e também a lenha. Você viu que a utilização das fontes de energia faz com que elas sejam transformadas de um tipo de energia em outro tipo de energia. E viu ainda que a energia não é criada nem destruída, mas apenas transformada de um tipo em outro. Depois de ver como a energia é importante para a nossa vida, o negócio é fazer uma comidinha bem gostosa para ter bastante energia para estudar. Até a próxima! Olá, nós chegamos ao final da nossa teleaula. Mas nós queremos falar de mais um assunto que afeta todos nós: a água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar.
Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, cozinhar, lavar roupa, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água e mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito. Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em conta quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. É importante que todos se deem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.